Mais uma vez, então, bom dia a todos. Me coube, então, falar sobre a evolução histórica dos contraceptivos orais combinados, e o professor Marcos Felipe já fez um ângulo muito interessante, não é, de como começou essa história, não é, que, como ele próprio falou, repetindo, né, começou em 1960, nós estamos chegando quase em 2020, né, nós que somos muito bons de fazer conta, já fazemos a continha que chegou perto dos 60 anos, né, 58 anos. Eu vou, então, falar o que de mais relevante a meu juízo, não é? Aconteceu nesses anos para que nós chegássemos ao estado da arte do conhecimento aos dias atuais. Então, o professor Felipe já mencionou essas pessoas aqui, pelo menos aquele que se identifica mais com a história da pílula, que é o John Rock, né? Desculpe, que é o Gregory Pincus, né? Junto com John Rock e com Garcia, que é um mexicano que também participou da concepção da primeira pílula, tal como nós a conhecemos, que essa primeira pílula, num primeiro momento, no ano ainda de 57, ela foi registrada não como um contraceptivo hormonal combinado, né, pelas dificuldades regulatórias, pelas dificuldades políticas e religiosas de aceitação dessa pílula. E aqui cabe também um registro, né, que a concepção inicial da pílula, aquela clássica, como nós a conhecemos, de 21 comprimidos com 7 pausa, né, fazendo um ciclo de 28 dias, foi concebido não com bases biológicas, né, até porque ela, ao longo do tempo, os regimes terapêuticos mudaram muito, porque não tem base biológica. A base foi para imitar o ciclo menstrual, para que ela pudesse ser aceita como tal pelas mulheres na época e pelas autoridades sanitárias e religiosas. No ano de 1960, essa publicação mostra claramente, de um jornal americano, que em maio de 2010, os Estados Unidos aprovaram a primeira pílula anticoncepcional. Quem era essa primeira pílula anticoncepcional? Era uma pílula por um componente estrogênico e um componente progestagênico. Aqui está me atrapalhando bastante. Se puder colocar... Desligar tá quase o como isso, controle. bem no cantinho embaixo, que vai atrapalhar não só a mim, como se puder reduzir esse quadro bem pequenininho. Eu estou falando aqui porque eu tenho um retorno que a hora está quase no meio do quadro, então está me dificultando a leitura do quadro, né? Então, essa primeira pílula foi o Enovid, então já em 60 ela estava disponível para prescrição de americanos, ela tinha mestranol. Mestranol, nós vamos daqui a pouco mostrar a evolução dos estrogênios, né? Noretinodel em doses que vale a pena vocês memorizarem, 150 microgramas, né? Do mestranol. Mestranol, droga, ele para ser metabolizado, precisa ser metabolizado etinil-estradiol. Ele é metil-etinil-estradiol, mestranol, né? 150 microgramas, né? Hoje as pílulas têm 30, 20 microgramas, o equivalente, mais ou menos, às das pílulas atuais num único comprimido. E vejam as doses do progestagênio. Esse progestagênio é o progestagênio androgênico, primeira geração, 985 microgramas. Você tem progestagênio de segunda geração, com 150 até com 100 microgramas. Né? Veja que daria quase para fazer 10 comprimidos em relação aos progestagênios atuais. Estou lembrança disso para mostrar que tinha um impacto estrogênico e progestagênico muito forte nas usuárias daquela época. O primeiro problema, e que marcou profundamente até hoje mais contraceptivos, é a doença venosa, a trombose venosa profunda, as manifestações tromboembólicas, que apareceram tão logo começou a história dos anticoncepcionais. O primeiro relato que foi claramente associado com o uso de contraceptivos, porque tratava-se de uma enfermeira norte-americana que fez um tromboembolismo pulmonar e não se identificou nenhuma causa, a não ser ela uma usuária de pílulas anticoncepcionais. Então, esse foi o primeiro episódio, já em 1961, de usuárias dessas pílulas. Vejam que até com pouquinhos, já em 61, de estrogênio e de progestagênio. Com base nisso, né, com base nas preocupações, as pílulas, desde que elas foram lançadas, os contraceptivos hormonais combinados, eles tiveram pecados contra a sua eficácia contraceptiva. Né, eles foram concebidos para serem potentes antigonadotróficos para inibir a ovulação. Então, sempre foram eficazes em evitar a gravidez.
A vulnerabilidade dos contraceptivos sempre teve na questão da segurança. Para melhorar a segurança, então, ao longo do tempo, foi mudado doses, a natureza dos estrogênios, particularmente a dose, também a natureza, como nós vamos ver adiante, foi mudado os progestagênios na composição e foi reformulado os regimes terapêuticos. Tudo isso foi feito buscando mais segurança, segurança endometrial, segurança metabólica, segurança sobre coagulação, segurança sobre metabolismo, de um modo geral, metabolismo mineral, metabolismo sobre lipídios, carboidratos, não é? Evolução ponderal, porque a mulher não olha nada disso, ela só olha o peso, né? Então, se alterar a composição corporal para mais, para aumentar a adiposidade, isso é problema. Efeitos sobre manifestações androgênicas cutâneas, né? Alguns anticoncepcionais, como nós hoje bem sabemos, está bem cristalizado esse conhecimento, tem reduzindo a ação androgênica na pele. A eficácia contraceptiva, vamos aceitar que não teve ganhos em relação a isso, talvez os ganhos se deram muito mais por mudança de regime do que pela formulação e para, portanto, minimizar efeitos colaterais. Esse é o estradiol, né, que a gente aprende desde os bancos acadêmicos, né? Do estradiol nós podemos ter o mestranol. Vejam que o mestranol, logo no carbono 6 ali, vocês têm o radical metil, e lá no carbono 17, né, no quarto anel, vocês têm o radical etinil. Então, metil, etinil, estriol, a contração do nome, faz o mestranol. E a diferença, se vocês olharem, no carbono 6, um pouquinho acima do carbono 1, não é? Vocês perdem o radical metil e ficam apenas com o etinil. Esse é o etinil estradiol. O etinil estradiol não é mudado depois de ingerido. Ele continua sempre como etinil estradiol. Parece que colaram com cola, como é que chama aquela cola? Cola que cola tudo, não desgruda esse radical. Superbond. Né? Superbonder. Né? Então, o radical etinil ele permanece durante todo o metabolismo desse estrogênio no organismo feminino. São os estrogênios, e o etinil estradiol, vale dizer que ele tem uma estrogenicidade, uma potência estrogênica muito maior do que a do próprio estradiol natural. É por isso que ele pode impactar fortemente a coagulação, aumentando fatores pró-coagulantes, né, e reduzindo fatores da anticoagulação. Por essa razão, os estrogênios nitidamente têm o efeito hipercoagulante, eles aumentam a coagulabilidade sanguínea. Esta é a razão principal, não a única, a razão principal pela qual os estrogênios, então, sempre eram relacionados à hipercoagulabilidade e, por via de consequência, a tromboembolismo. Esse reconhecimento fez, desde logo, com que as agências regulatórias notificassem as empresas que comercializavam esses estrogênios para que elas procurassem alterar a sua composição para a redução de dose, que é o que nós vemos nesse quadro. Se nós pegarmos de 1960, como eu mostrei, tinha 150 microgramas, como vocês podem ver, e ao longo, né, não de muito tempo, de 2 décadas, isso foi reduzindo paulatinamente até chegar às doses de 30, 20 microgramas. Parece que a dose ideal é 30 de 20 microgramas. Não traz grandes benefícios em relação às alterações de coagulabilidade. Parece que a gente com 30 já consegue boa evolução em relação a isso. E as de 20, claro, perde um pouquinho de estrogenicidade e, por essa razão, perdem também o controle do ciclo. Com essa redução de doses, visto de outra forma, né, ao longo dos anos, o que se pode ver é que já com a dose de 30 microgramas, de 50 microgramas, desculpem, uma redução substancial de número de episódios tromboembólicos. Veja que com as doses iniciais, você tinha cerca de 40, 50 episódios por 10 mil mulheres ao longo do ano. Lembrando que a incidência natural da população reprodutiva, né, não usuária de contraceptivo, é ao redor de 4 em cada 10 mil mulheres, isso arredondando os números em diferentes casuísticas. Você, então, multiplicava esse número por 10, por 20 vezes, né, na usuária daqueles antigos contraceptivos, e reduzindo a dose, você já reduziu para metade isso com a dose de 50, a dose de 30, você chegou a 7,2
aproximadamente, não é? O que leva, então, mais ou menos ao dobro da incidência natural de tromboembolismo, que, jogado para esse denominador de 10 mil usuários ano, passa a ser um risco aceitável em razão dos benefícios que se tem. Então, a grande evolução histórica dos contraceptivos, a meu juízo, a mais marcante foi a redução de dose de estrogênio, trazer segurança em relação a esse risco supervalorizado na literatura e supervalorizado por médicos, escritores e por usuários de contraceptiva. Apenas para dar uma dimensão, esse é um slide tradicional, talvez o melhor que se tenha construído para mostrar a visualização dos episódios tromboembólicos. Você pode observar, aí tem 10 pontinhos, cada pontinho desse representa uma mulher. Se quiserem, pode ir contando, não sei se vai dar tempo, né, mas tem 10 mil pontinhos representando 10 mil mulheres, e aí circulado ali, para ver em maior aumento, vocês podem ver em cima, deixa eu colocar um outro aqui, fica mais fácil para vocês verem, está colocado em cor, essa cor aí meio marrom, não é? Vocês podem ver que a incidência natural em usuários de contraceptivos, 4,4 em não usuárias em cada 10 mil mulheres anos. Se elas forem usuárias de contraceptivo de 30 ou menos microgramas de etileno estradiol, você dobra isso, vai para 8,9 ali, não é? E o que é importante lembrar é que se a mulher engravidar, ela aumenta, vai para cerca de 30, 29,1. A gravidez é muito mais trombogênica do que a própria pílula contraceptiva. E, no período de pós-parto, veja o aumento de tromboembolismo que você tem, né? O aumento de tromboembolismo no período pós-parto pegar a 60, 100, 200, dependendo da estatística que se use, né? Então, você tem um grande aumento de tromboembolismo no período pós-parto. É o período mais trombogênico na mulher, é o período do puerpério. Portanto, a pílula, ela aumenta o risco, mas nada que se compare ao risco que a gravidez tem, e muito menos ao período de puerpério. Os progestagênios, eles têm impacto nisso, né? Os progestagênios têm a ver com a coagulação. Então, aqui merece uma reflexão, eu vou mostrar alguns dados, mas merece algumas reflexões. Primeira reflexão, o progestagênio antagoniza o estrogênio, é assim historicamente. Mas o progestagênio, e é bom que se diga isso com todas as letras, não é progesterona, é progestagênio. São substâncias derivadas de outros esteroides sexuais. A maior parte dos usados em contraceptivos são derivados de androgênios, são derivados de 19 nor. E quando você pega um androgênio, tira o carbono 19, ele se transforma num progestagênio, um 19 nor derivado, ele pode ter mais ou menos resíduo androgênico. Quanto menos resíduo androgênico ele tem, ele ganha mais estrogenicidade. Então, o progestagênio tem uma estrogenicidade intrínseca, que pode ser maior ou menor. Ou seja, ele pode adicionar efeito estrogênico à pílula anticoncepcional. Então, os progestagênios, a depender da sua natureza, também podem contribuir para aumentar fatores de coagulação e também pode contribuir para diminuir fatores de anticoagulação. Não é a questão principal, eu insisto, são os estrogênios, mas pelas razões mencionadas, eles podem contribuir. Então, teoricamente, eles também podem levar à hipercoagulabilidade. Quais são os progestagênios hoje mais implicados, né? E eu acho que essa discussão é uma discussão muito mais teórica do que prática, sempre digo isso, né? Alguns progestagênios, especialmente os de terceira geração, menos androgênicos, eles podem contribuir para a estrogenicidade, e também progestagênios de outras origens, não progestagênios androgênicos, como é o caso da drospirenona. Há uma diferença estatística em alguns trabalhos, não em todos, mostrando que esses progestagênios podem agregar maior efeito trombogênico. Do ponto de prática, a meu juízo, é muito mais uma batalha de pequenos números do que efetivamente algo que possa nos induzir, claro, para prescrever mais ou menos qualquer progestagênio em relação aos contraceptivos. O que diferencial a um progestagênio, né, o que dá diferencial a um anticoncepcional, combinado oral, é o progestagênio, e é isso que deve nos orientar para escolher um determinado contraceptivo para uma determinada paciente em relação ao risco, aos seus benefícios não contraceptivos. E eu considero que não é tão relevante a gente ficar com essas discussões teóricas e acadêmicas sobre riscos diferenciais entre os diferentes progestagênios que compõem os contraceptivos hormonais orais. Então, particularmente os progestagênios de terceira geração, como eu mencionei, né? Durma-se com um barulho desses, né? Bom, o que é importante é que as mulheres mais predispostas são as mulheres que carregam mutações trombogênicas. Se você pegar uma mulher que não tem nenhuma trombofilia, o risco é mais ou menos 0,02, o que dá mais ou menos 2 em cada 10 mil usuárias, né?
2, falei agora há pouco 4. Se você tiver uma trombofilia leve, em geral heterozigótica, estão ali relacionadas nos slides quais são aqui chamadas de trombofilias leves, esse risco multiplica por 100. Né? E se você tiver uma trombofilia homozigótica importante, esse risco multiplica por 4.300 vezes, quer dizer, ou seja, muito mais do que a trombofilia leve. Bom, por essa, né, como o principal implicado são os estrogênios semissintéticos, etinil e estradiol, né, procurou-se fazer, e atualmente nós temos disponíveis, anticoncepcionais com estradiol natural. Por que vieram os anticoncepcionais com estradiol natural? Por que eles chegaram até nós? Porque havia essa vulnerabilidade, e é essa a única razão, não tem outra, né, com os contraceptivos com etinil e estradiol. Ou seja, eles aumentam um pouco o risco. Melhor que não aumentassem risco nenhum em relação ao tromboembolismo. Então, se tinha esperança de que, ao usar estradiol natural, você poderia minimizar esses riscos de tromboembolismo. Foram concebidas algumas formulações com estradiol natural, nós temos 2 no nosso país, não é? Uma com valerato estradiol e dienogest, né? Num regime dinâmico, que é o Claira, faltou colocar o nome do segundo ali, que é o Stesa, não é? E o outro com estradiol e acetato nomegestrol. Então, tem diferentes progestagênios aqui, compondo com estradiol natural, em geral com um regime de intervalo livre reduzido nas 2 formulações. A primeira é 22,2, né, mudando as doses ao longo do ciclo, num regime que se batizou como regime dinâmico, e outro é um regime monofásico, 24,4. Né? E se esperava de que eles pudessem trazer vantagens em relação ao risco tromboembólico. Né? Então, quais os efeitos que esses contraceptivos trouxeram para coagulação e fibrinólise? Então, nós temos estudos de marcadores intermediários. Uma coisa é marcador intermediário, outra coisa é desfecho clínico. Né? Dou um exemplo claro para vocês. Né? Se eu for, por exemplo, estudar osteoporose e for ensaiar um fármaco para osteoporose, eu quero ver como que ele vai se comportar em relação aos marcadores de remodelação óssea, em relação à densidade mineral óssea. Mas o que eu quero mesmo é que reduza fratura de fragilidade. Então, esse é desfecho clínico. Do mesmo modo, eu posso estudar in vitro a coagulação sanguínea através de marcadores da hemostasia, marcadores inflamatórios que estão relacionados também com a coagulação sanguínea, e observar melhor ou pior comportamento de uma formulação em relação à outra. Mas o que interessa, finalmente, é lá, se adiante, quando esse produto contraceptivo, assim formulado, estiver disponível para uso clínico, eu vou ter milhares de usuárias, como o evento é muito pequeno, só os estudos de farmacovigilância vão me dar a ideia do real potencial trombogênico dessas formulações. Então, o que se faz inicialmente é estudar marcadores de coagulação em relação a essas formulações. Essa é uma formulação usando, então, estradiol natural, colocado como Stesa, né, e acetato nomegestrol, contra uma formulação que é considerada padrão do ponto de vista de risco trombogênico. A pílula que hoje menor oferece risco de tromboembolismo é a formulação de 30 de etinilestradiol com 150 de levonorgestrel. Veja que quando você vai analisar na coluna esquerda, você vai analisar a antitrombina 3, você observa que a antitrombina 3 ela aumenta, é desejável que ela aumente, porque ela é um fator anticoagulante, na formulação com estradiol natural, enquanto que a com levonorgestrel deprime a antitrombina 3. Do mesmo modo, vocês podem observar que a proteína C ativada, que, portanto, tem a ver com a coagulação sanguínea, aumenta muito mais com o levonorgestrel do que com a Stesa. Né? E também a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório envolvido na coagulação sanguínea, aumenta muito mais na formulação com estradiol natural em relação àquela com etinil estradiol, levando a supor de que nós temos um menor
impacto na coagulação com essa formulação. Do mesmo modo, não vou ter tempo para comentar, quando você vai usar a formulação com valerato, estradiol e dienogésico, você tem também efeitos melhores sobre coagulação e fibrinólise com esta formulação de estradiol natural, sempre comparado com a formulação com estradiol e levonorgestrel. E quando você vai usar, vai ver também marcadores, né, da fibrinólise, você observa também que a formulação com valerato estradiol se comporta melhor do que a formulação com levonorgestrel. Entretanto, e eu vou finalizar com alguns pequenos dados, o risco tromboembólico, de fato, números de episódios de trombose venosa profunda e de eventos tromboembólicos em usuários desses contraceptivos com estradiol natural, de fato, ainda ele é desconhecido, ainda que alguns dados a gente tenha, e eu vou passar 1 ou 2 minutos do meu tempo para poder rapidamente compartilhar esses dados, né? O que nós sabemos é que nos marcadores intermediários, nos parâmetros hemostáticos, eles se comportam melhores. O real ímpeto tem que esperar, então, os estudos de farmacovigilância. Nós temos alguns estudos de farmacovigilância? Temos. Um deles, né, que é o INAS, chamados INAS Scores, um estudo internacional feito em vários países, foi divulgado agora nesse congresso que teve em Budapeste, no congresso da ESC-RH em Budapeste, agora em maio de 2018, e esse autor, o Heinemann, mostrou lá que esse estudo tinha como objetivo, né, investigar a segurança cardiovascular curto e longo prazo, né, em comparação com a formulação específica, valerato estradiol, dienogésico, que é uma formulação de 26 dias, em relação aos outros contraceptivos, tanto em relação ao levonorgestrel, como em outros contraceptivos. Foi feito, vocês podem ver no último bullet ali, foi feito nos Estados Unidos, na África, na França, na Alemanha, na Itália, Reino Unido, Polônia, Suécia. Eles mostraram apenas os dados europeus nesse congresso, né? Foi feito esse estudo, separaram os dados europeus, e os resultados foram os seguintes desses estudos, né? Analisaram, né, 104.294 mulheres ano, né, de mulheres com exposição a contraceptivos hormonais, né, 71.295, de mulheres, e os resultados foram os seguintes: tiveram 59 episódios de tromboembolismo venoso e 22 episódios de tromboembolismo arterial. Nos interessa muito mais aqui estudar tromboembolismo venoso, né? E as taxas de incidência para tromboembolismo arterial, vou dizer de passagem para vocês, esta foi bem menor, né, na formulação com estradiol natural do que tanto na formulação com levonorgestrel, vejam, 0,7, levonorgestrel 3,1 e nos contraceptivos outros, tomados no seu conjunto, né, 3,5. Né? Quando você vai ver o risco de tromboembolismo venoso, que é o que nos interessa, em amarelo você tem a comparação da formulação com valerato estradiol contra todos os outros contínuos com etinil estradiol. Vejam que o risco, tanto o risco não ajustado quanto o risco ajustado, não reduziu o risco. O risco é igual dos outros contraceptivos, embora os números sejam menores. Não é só no risco ajustado, sim, você teve uma redução de risco, mas no risco bruto você não teve redução de risco. Quando você compara com o levonorgestrel especificamente, só com o levonorgestrel, valerato estradiol e levonorgestrel, também não se conseguiu mostrar essa diferença. Tromboembolismo arterial eu já mostrei para vocês. Então, a conclusão desse autor, ou desses autores, com base nesse estudo feito com um grande número de mulheres, né, é que os resultados não sugerem um maior risco de tromboembolismo venoso ou trombo arterial. Só faltaria, né, ter um maior risco com estradiol natural do que os demais. O que nós queremos é o contrário. O que nós gostaríamos que acontecesse é o contrário, e que eles efetivamente pudessem, por usar estradiol natural, estradiol semissintético, oferecer um menor risco. Portanto, em relação às formulações com o estradiol, ainda que os estudos in vitro mostrem essas vantagens, né, ainda hoje, isso que é importante, não existem critérios de elegibilidade que separem para risco tromboembólico e etinil estradiol. Portanto, eles estão juntos no mesmo pacote e recomenda-se que você respeite os mesmos critérios de elegibilidade empregados atualmente
em relação ao risco trombembólico para contraceptivos de baixa dose. Os progestagênios, eu suponho que vão ser falados, eu já mencionei isso. O progestagênio usado, ele pode atuar praticamente em todos os receptores, são receptores de estrogênio, receptor androgênio, claro, no próprio receptor de progestagênio, no receptor de cortisol e no receptor de mineralocorticoide. A depender desse perfil, ele pode trazer benefícios não contraceptivos que podem ser interessantes para as nossas pacientes. Portanto, eu queria finalizar dizendo que a outra mudança que foi feita, não vai dar tempo para explorar, foram mudanças de regimes terapêuticos, sempre com a ideia de encurtar aquele intervalo livre inicial, que era de 7 dias, para intervalos menores, de 4 dias ou menos, nos regimes de 28 dias, ou estender o ciclo. Estender o ciclo pode trazer algum benefício, inclusive de melhora de eficácia, por você ter menos capacidade de escape gonadotrófico, e por essa razão as pacientes estão menos expostas a uma eventual gravidez por esquecimento de pílulas anticoncepcionais. Então, de uma maneira geral, as grandes evoluções que foram feitas nos anticoncepcionais foram históricas ao longo desses anos, por redução da dose, né? Mudança ainda que não tenham mostrado resultados significativos em relação à natureza, passando para estrogênio natural, que ainda não entregou o que esperava deles, que é a redução do risco tromboembólico, novos progestagênios com perfis mais apropriados para agregar benefício às usuários de contraceptivos e, atualmente, também regimes estendidos que possam ser flexibilizados de acordo com o interesse próprio das pacientes em modular, não é, a data em que elas desejam que o sangramento ocorra, mas certamente isso será explorado melhor e com mais detalhamento ao longo da nossa exposição. Portanto, acho que essa exposição se constitui num pano de fundo para todas as outras que aqui nós vamos ter ao longo dessa manhã. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.